Não importa a origem do dinheiro de doação eleitoral e que não descarta mudar o comando da Polícia Federal. Em outra frente, a defesa do presidente não conseguiu convencer o Supremo a adiar o interrogatório de Temer. A restrição do foro privilegiado é defendida no Supremo e avança no Senado. Mas os senadores criaram um novo privilégio para os parlamentares, que não vão poder ser presos como as pessoas comuns. O presidente Temer faz uma nova MP só para manter a vaga de ministro para Moreira Franco, que é investigado na Lava Jato. A oposição diz que é manobra para proteger o aliado da justiça. Uma nova fase da Lava Jato no Rio mira no esquema de corrupção no fornecimento de comida a presídios, escolas e hospitais. Um empresário foi preso agora de manhã. O número de desempregados não para de aumentar e a crise política leva o Banco Central a reduzir o ritmo do corte dos juros da economia. As crianças arrancadas de casa tentam retomar a vida no meio de cidades arrasadas pela enchente em Pernambuco. Você salvou sua boneca. Onde é que a água estava batendo? Aqui, Ficou com a água até o pescoço para salvar suas bonecas? sim. A gente mostra ainda os 5 times que passaram para as quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras garantiu a vaga com gol no finzinho. E o Galo fez até gol olímpico lá em Belo Horizonte. São estes os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, dia 1º de junho. Bom Dia Brasil está começando. E nós abrimos o Bom Dia Brasil desta quinta-feira falando de mais uma fase da Operação Lava Jato. Coisa está rolando agora de manhã no Rio, né? Já teve gente presa. Polícia Federal e Ministério Público investigam contratos de fornecimento de comida para escolas, hospitais e presídios do Rio. O repórter Paulo Renato Soares está acompanhando tudo e tem as primeiras informações para a gente. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Olha, a gente acompanha mais uma vez o trabalho dos policiais desde cedo, mais uma vez numa região valorizada aqui do Rio de Janeiro, a Avenida Vieira Solta, em Ipanema, porque ali naquele prédio mora o empresário Marco Antônio De Luca. Marco Antônio De Luca, segundo a investigação, é ligado às empresas Mazan e Milano, duas das maiores fornecedoras de alimentação para o governo do estado e também para a prefeitura do Rio. Ele já está preso, foi preso ali mesmo em casa. Agora há pouco o empresário foi levado até o escritório dele no Leblon, onde os policiais fizeram buscas. Mazan e Milano pertencem ao mesmo grupo familiar e fornecem para hospitais, escolas e também para presídios. Juntas, as duas empresas receberam mais de 700 milhões de reais do governo do estado do Rio nos últimos 10 anos. Só no governo de Luiz Fernando Pezão foram 200 milhões. Os procuradores acusam o empresário Marco Antônio De Luca de pagar propina de 12 milhões e meio de reais para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral para ganhar esses contratos. O empresário vai ser indiciado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em março, durante uma outra operação da Lava Jato aqui no Rio, a Quinto Douro, que investiga a corrupção no Tribunal de Contas do Estado do Rio, o empresário Marco Antônio de Luca foi levado para a polícia para ser interrogado. Ele teve um mandado de condução coercitiva contra ele. Naquela investigação, ele é suspeito de pagar propina para os conselheiros do Tribunal de Contas porque queria agilidade na liberação do dinheiro de um fundo do próprio tribunal para quitar dívidas da Secretaria de Administração Penitenciária com fornecedores de alimentos. A polícia está na rua também hoje para cumprir outros 9 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Marco Antônio de Luca. Chico e Ana. Obrigada, Paulo Renato. Pois é, Ana, são endereços nobres, né? Pessoas assim, tidas como importantes, prédios caros, aí o cidadão passa, o doutor fulano, o doutor ciclano. Você vai ver, por trás disso tudo, está a corrupção, está a roubalheira. E por isso que a sociedade apoia a Lava Jato, porque isso sempre foi protegido com impunidade. E agora tem que todo mundo mesmo pagar por isso aí. Tem se repetido, né? A gente tem visto em vários endereços nobres do Rio, essas fases da Brasil. Operação Lava Jato, Nessa, pelo Brasil também. Vamos falar agora da restrição ao foro privilegiado. Esse assunto avançou no Supremo. Agora, no Senado, os parlamentares até concordaram em acabar com o foro, mas fecharam um acordo para criar um novo privilégio bem conveniente nesse momento. Vamos entender o que está acontecendo lá em Brasília com o Fábio William? Oi, Fábio, bom dia para você. Os senadores estão aí tentando blindar os políticos da prisão. É isso, viu, Ana? Chico, bom dia. Parece que tem muita gente no Congresso que está bem preocupada com essa história de prisão, viu?
Cai o foro privilegiado, mas fica mais difícil o político ir para a cadeia. A proposta ainda depende da aprovação da Câmara, onde a tramitação promete ser bem longa. Se foi uma ação simbólica em meio a tanta denúncia, ninguém admite publicamente, mas era o comentário de muitos no Senado, já que a votação ainda depende dos deputados. O que os senadores aprovaram ontem tira um privilégio garantido a eles e a outras autoridades: o fim do foro, que é o direito a julgamento especial. Mais do que nunca, essa era a hora, porque a Constituição estabelece que somos iguais perante a lei. Nem todos. Ficaram de fora presidente da República, o vice, os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. No caso de crimes relacionados ao cargo, esses continuam sendo julgados no Supremo. Já no caso dos parlamentares, por exemplo, os que hoje são investigados na Lava Jato sairiam do Supremo e iriam para o juiz Sérgio Moro se a mudança já tivesse valendo. E era para ser mais dura, mas os senadores fizeram um acordo de última hora de interesse de deputados e senadores. Retiraram um artigo que permitia a prisão de parlamentares condenados em segunda instância. E a Câmara e o Senado têm que autorizar a prisão decretada por um juiz de primeira instância. O próprio senador que sugeriu a mudança concordou. Não houve acordo para fazer essa alteração da Constituição. Eu tive que ceder nesse dispositivo para que nós pudéssemos aprovar o fim do foro privilegiado. A proposta de emenda à Constituição que muda o foro só vale se for aprovada também na Câmara. Mas nem governo nem oposição acreditam que ande. Num cenário que só de abril para cá, 67 parlamentares viraram alvo de inquéritos no Supremo. É difícil, é preciso de pressão, mas é difícil porque tem muitas pessoas implicadas diretamente nesse manto protecionista institucional. É lógico que dificulta, porque muitas vezes quem está sendo julgado tem preocupação de manter as suas discussões no Supremo ao invés de levar para a primeira instância. Se o assunto parar na Câmara, tem a discussão aqui no Supremo. Hoje deve ser retomado o julgamento que pode levar não ao fim do foro, mas à restrição. Segundo o levantamento do tribunal, nenhum país do mundo tem esse privilégio para tantas pessoas. 37 mil no total, além dos presidentes dos poderes, parlamentares, ministros, governadores, comandantes militares, tem as autoridades municipais e estaduais. Só no Supremo, que cuida, por exemplo, dos casos de presidente, vice-ministros, senadores e deputados federais, são mais de 500 processos que chegam a tramitar por mais de 10 anos e, por isso, mais de 200 prescreveram. O relator do caso disse que o modelo de foro, como é hoje, é falido, acaba cobertando crimes e atrapalhando o funcionamento do tribunal. Ele citou o julgamento do Mensalão, que demorou 69 sessões para ser concluído. Luiz Roberto Barroso votou a favor do foro só para quem cometeu crime durante o exercício do cargo e relacionado à função. O sistema é ruim, o sistema funciona mal, o sistema traz desprestígio para o Supremo, o sistema traz impunidade. E eu penso que a impunidade, em geral, no Brasil, decorrente de um sistema punitivo ineficiente, não apenas aqui, é preciso reconhecer, mas ineficiente de uma maneira geral, fez com que o direito penal perdesse no Brasil o seu principal papel, que é o de funcionar como prevenção geral. As pessoas não praticam crimes pelo temor, muitas vezes, de que vão sofrer uma consequência negativa. Casos recentes da nomeação do ex-presidente Lula para um cargo de ministro e agora o esforço de governistas para tentar manter Rocha Loures, aliado de Michel Temer, como deputado, mostram o interesse pelo privilégio. Nesse julgamento do Supremo, ainda faltam os votos de 10 ministros. Na Câmara, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro precisa ser votada em 2 turnos com pelo menos 308 votos a favor.
No Senado, para se ter uma ideia, ela demorou quase 4 anos para ser votada. Ana Chico. Foro privilegiado é para garantir o exercício da função sem outras atribulações, né? Não é para proteger criminosos dentro do poder, não pode ser, né? Impunidade. Deveria ser assim, né? Deveria. Olha, o novo ministro da Justiça tomou posse e já partiu em defesa do presidente Michel Temer. Torquato Jardim disse que não há nada de concreto para investigar o presidente e defendeu que não importa a origem do dinheiro nas doações eleitorais. O Fábio, o novo ministro Torquato também disse que pode mudar o comando da Polícia Federal. Não descartou essa mudança? Não descartou não, viu, Chico? Ele deixou claro que a Operação Lava Jato vai continuar e que não depende de pessoas. É um programa de Estado e uma demanda da sociedade. Já quanto aí à mudança do diretor da Polícia Federal, disse que vai conversar com todo mundo, não afirmou que vai trocar o comando, mas também não disse que não. O novo ministro da Justiça tomou posse no Palácio do Planalto e já começou a trabalhar. Não teve transmissão de cargo como é usual, porque o agora ex-ministro Osmar Serralho não apareceu por lá. O presidente Michel Temer fez questão de lembrar que o advogado Torquato Jardim é um amigo, foi aluno de mestrado. No discurso, o presidente falou que o Brasil vive momentos de conflito institucional. Não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país. Torquato Jardim vai comandar um ministério complexo, que cuida de muitas áreas diferentes. Comanda a Polícia Federal, combate à pirataria, a defesa do consumidor, segurança. Advogado com experiência reconhecida na área eleitoral, ele admitiu que vai precisar estudar mais sobre alguns assuntos, como demarcação de terras indígenas e segurança pública. Minha experiência na segurança pública foi ter 2 tias e eu próprio assaltados, em Brasília e no Rio de Janeiro. Quanto mais vou estudar. A pasta é muito grande. Disse que a Operação Lava Jato é um programa de Estado, uma demanda da sociedade civil e vai continuar. Mas não descartou a possibilidade de fazer mudanças no Ministério e no comando da Polícia Federal. O fato do diretor-geral estar lá há muito tempo não é fator relevante na avaliação que vamos juntos fazer, eu, ele, outras personalidades do grupo profissional, da federação, da associação, vou conversar com todos. Torquato Jardim disse que é ministro e que o presidente Temer tem advogado. Mas nesta entrevista, a repórter Camila Bonfim fez questão de apresentar argumentos jurídicos para a defesa do presidente, que é investigado no Supremo Tribunal Federal por conta da delação da JBS. O senhor vê motivo para investigar o presidente? Não. Por quê, ministro? Não há nada concreto no momento. Há muita especulação, há muito fake news, há muita espetacularização. O advogado tem que superar o espetáculo, ele tem que ter a prova concreta dos autos. Ele também respondeu sobre o crime de Caixa 2 e discordou da tese do Ministério Público na Lava Jato, que considera que muitas doações eleitorais são, na verdade, um disfarce para esconder o pagamento de propina. Torquato disse que se é dinheiro declarado, não importa a origem, e comparou. O advogado atende um cliente que paga em cash. O advogado recolhe, passa o recibo, recolhe o imposto pertinente. Ele tem que ficar perguntando para o cliente de onde veio o dinheiro. Questionado sobre a conversa que o presidente Michel Temer teve com o empresário Joesley Batista no Palácio do Jaburu, tarde da noite e fora da agenda oficial, o novo ministro da Justiça disse que prefere primeiro ver a fita, ou seja, a gravação da conversa e o parecer técnico que está sendo feito para conhecer melhor as circunstâncias. O pedido é parecido com o que foi feito pelos advogados que defendem o presidente Temer no Supremo Tribunal Federal. Eles queriam que o presidente só fosse ouvido pela Polícia Federal depois da conclusão da perícia nos áudios. Mas nessa quarta-feira, o ministro Luiz Edson Fachin rejeitou esse pedido. O ministro atendeu parcialmente a outra solicitação feita pela defesa. Reconheceu que o presidente tem o direito de não responder a todas as perguntas que forem feitas. Os advogados tinham pedido ainda que, no caso de Michel Temer ser obrigado a responder antes da perícia, que a Polícia Federal fosse orientada a não perguntar sobre o conteúdo dos áudios. O
O ministro Fachin diz que a polícia não pode ser proibida de formular perguntas. O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, que soube no domingo que seria substituído por Torquato, deve reassumir hoje o mandato de deputado federal. Ontem ele divulgou uma carta. Nela, disse que Temer sofreu pressões de trôpegos estrategistas para tirá-lo do cargo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por unanimidade a proposta que estabelece eleição direta para presidente e vice, caso os dois cargos fiquem vagos nos 3 primeiros anos do mandato. Atualmente, a Constituição prevê eleição indireta a partir do 2º ano de mandato. A proposta vai passar ainda por 2 votações no plenário e precisa de, no mínimo, 9 votos. Se aprovada, a proposta segue para a Câmara, onde terá que passar por 2 comissões e depois por mais 2 votações no plenário, sendo necessários 308 votos para aprovação. Ana, Chico. Vamos acompanhar, Fábio. E ontem o governo editou à noite uma medida provisória que garante foro privilegiado ao ministro Moreira Franco. Moreira Franco é investigado na Operação Lava Jato, citado na delação da Odebrecht, teria o codinome de Angorá. Flávia Alvarenga acompanha em Brasília. Flávia, bom dia. Foi necessário fazer uma edição extra do Diário Oficial para dar esse foro ao ministro Moreira Franco? Oi, Chico, bom dia a todos. Foi preciso fazer isso sim, porque essa outra medida provisória já ia perder a validade amanhã. Portanto, o governo revogou a MP antiga e publicou esta nova, garantindo a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República, consequentemente o status de ministro para Moreira Franco, com foro privilegiado. Como você disse, Moreira Franco é investigado na Lava Jato e foi citado em delações. E a oposição já está reagindo. A Rede entrou com uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal para revogar essa MP, alegando que o governo está usando medidas provisórias para burlar decisões que são do Congresso. O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zaratini, também disse que essa reedição da MP foi uma forma que o governo encontrou para se proteger de processos e investigações. A medida provisória que criou a Secretaria-Geral da Presidência da República foi publicada em fevereiro. E toda medida provisória tem 20 dias. Se não for aprovada pela Câmara e nem pelo Senado, ela cai. E era exatamente isso que ia acontecer. Ana Paula. Ok, obrigada, viu, Flávio, pelas informações. E olha, depois do anúncio do acordo de leniência com o Ministério Público, as ações da JBS dispararam na Bolsa. Vamos ver aqui, olha, os papéis da empresa subiram mais de 9%. Isso na contramão do mercado. A Bovespa ontem caiu quase 2%, fechou o mês com uma queda superior a 4%. Mas nem todas as notícias foram boas para a JBS, não. Ontem, a Comissão de Valores Mobiliários instaurou 2 inquéritos para investigar a empresa. A CVM quer detalhes sobre a negociação de dólares e de ações da JBS antes da divulgação da delação. Além desses 2 inquéritos aqui, lembro que a CVM já abriu 8 processos administrativos para apurar outras condutas da companhia. A JBS diz que está colaborando com a Justiça e que está comprometida com os melhores padrões de governança. Mas vamos falar de outros crimes, agora crimes comuns e horrorosos. 5 pessoas foram assassinadas e outras 3 ficaram feridas numa chacina que ocorreu hoje de madrugada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Vamos falar com a Laura Cassano, que está por lá. 4 homens atiraram contra pessoas que estavam num bar. Mais uma vez, esse estilo de crime, né, Laura? Bom dia. Exatamente, Chico, uma história horrorosa. Esses 4 homens que passaram por ali atirando, eles estavam a pé e atiraram a queima-roupa. Não deram nenhuma chance de reação para as vítimas. Isso foi por volta de 1h30 desta madrugada e essas pessoas elas estavam sentadas em 2 bares. E uma mulher, inclusive, que morreu, ela estava dormindo. O irmão dela me contou que ela bebia muito, tinha bebido muito essa madrugada, acabou pegando no sono ali no bar mesmo e
foi atingida enquanto estava dormindo. Outros 4 homens morreram na hora, não tiveram nem chance de serem socorridos e outros 3 ficaram feridos e foram levados para hospitais. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde deles. Eu conversei com alguns familiares que vieram hoje cedo aqui à delegacia que vai investigar o caso. Eles me disseram que ali o bairro Jardim São João, bairro aqui de Guarulhos, é considerado um bairro perigoso, que testemunhas contaram inclusive que esses bares eles ficam na entrada de uma favela conhecida como Morumbizinho e por ali há pontos de venda de drogas. Mas é claro, as razões que levaram a essa chacina terão que ser investigadas. Chico e Ana. Ok, horror essa história, né, Laura? Obrigada, viu, pelas informações. A gente fala agora de uma outra tragédia agora. A enchente lá em Pernambuco subiu para 31 o número de municípios atingidos. 2 pessoas morreram em mais um deslizamento ontem. A Camila Torres conversa a gente ao vivo e tem as últimas notícias. Camila. Ana, Chico, bom dia para todo mundo. Esse deslizamento foi no bairro de Dois Unidos, zona norte do Recife. A barreira aqui atrás de mim, uma parte coberta com plástico e a outra parte mais à esquerda, que estava coberta também, mas acabou cedendo. As 2 pessoas que morreram são da mesma família, uma mulher de 37 anos e o sobrinho dela de 14. Uma criança de 9 anos ficou ferida, mas sem gravidade. 3 casas foram atingidas. A Defesa Civil do Recife informou que colocou esse plástico na barreira há uma semana, só que isso não foi o suficiente para segurar a terra. Ontem no Recife choveu em 6 horas, o esperado para 8 dias. Já na Mata Sul de Pernambuco, onde a chuva deu uma trégua, as famílias começam a voltar para as casas. Entre os desabrigados, há crianças que perderam tudo de repente. Na região de Pernambuco, mais atingida pela chuva, em Barreiros, na zona da Mata Sul, foi só a água do rio Una baixar que os comerciantes reforçaram a faxina. Nesta loja, as mercadorias foram lavadas uma a uma. Esse pessoal que está limpando vai pagar tudinho. Daqui uns 10 dias, 15, aqui vai estar tudo no lugar para poder a gente começar a vender. Nos bairros ribeirinhos, ainda tem muita lama e lixo. Famílias disputam as doações que chegam. Aqui nessa escola municipal de Barreiros, transformada em abrigo público, famílias inteiras enfrentam o mesmo drama. E pela quantidade de crianças, dá para ver que elas são maioria. A tragédia começa a ganhar rosto. De meninos e meninas que perderam tudo de uma hora para outra. Nos abrigos, as crianças não têm muito o que fazer. Entre as doações, é difícil achar um brinquedo. Laís, de 8 anos, sente saudade. Eu sinto das minhas coisas e das coisas da minha irmã e das coisas da minha irmãzinha pequena. Nas ruas, as crianças improvisam com o que encontram pela frente. Estes 2 pequenos amigos brincam com a sombrinha e a espada de plástico retiradas do lixo. O olhar desolado de Ruth, de 7 anos, é a expressão de quem perdeu tudo e ainda precisa conviver com a dor física. Uma dentada doendo. A mãe, que segura o caçula de 1 ano no colo, não tem como aliviar o sofrimento da filha. O posto de saúde da comunidade está fechado desde que a enchente levou embora os medicamentos e sujou tudo de lama. Descalça, Clara, de 9 anos, ajuda a mãe a tirar de casa os pedaços dos móveis que viraram lixo. Trabalha sem reclamar. A menina se arriscou durante a inundação para salvar o que tinha de mais valioso. As bonecas. Tempo de você salvar algumas, não foi? Foi. Você fez o quê? Enrolou? Enrolei e botei aqui. E quando você salvou sua boneca, onde é que a água estava batendo? Aqui. Você ficou com a água até o pescoço para salvar suas bonecas? Sim, aí eu desci mais e a boneca ficou. Aí a água ficou aqui, Você entrou dentro de casa com água e tudo para salvá-las? Sim. Na casa onde tudo foi destruído, Rosemary lamenta que a filha esteja enfrentando um pesadelo tão cedo. Se eu pudesse não deixar ela sofrer jamais. Ainda bem que Babalu, a boneca preferida, foi salva. Ela e estas outras, ainda que quebradas, molhadas e sujas, são o tesouro da Clara. Essas crianças não precisavam passar por isso, né? Choveu também muito forte de madrugada em Maceió.
onde uma pessoa ainda está desaparecida. Maceió vem enfrentando chuva há vários dias, a Thaís Cavalcante está a postos por lá. Os bombeiros ainda estão avaliando se dá para seguir com as buscas. Bom dia, Thaís. Isso mesmo, Chico. Bom dia a todos. Acho que tivemos um problema aí na conversa com a Thaís, mas tem aqui as informações que a chuva realmente está dificultando muito o trabalho de buscas lá, né? O solo está encharcado, o ar é todo instável, são mais de 24 mil pessoas fora de casa em Alagoas, 7 morreram. As buscas foram suspensas ontem e hoje, né? A equipe ainda está lá para avaliar a situação. Mais de 24 mil pessoas estão fora de casa em Alagoas. Essa situação crítica. Aí foi uma reunião de prefeitos ontem, dos 27 municípios em situação de emergência que se reuniram. A Defesa Civil, Ana, está pedindo para as pessoas não voltarem para essas áreas, porque são áreas de risco, situação crítica. Fica importante repetir esse alerta para não aumentar ainda mais, né, a tragédia por lá. E olha, em Manaus, a enchente do Rio Negro deve ficar entre as 10 maiores da história. Nós estamos ao vivo até lá com a Daniela Branches, porque, Daniela, tem uma cota de emergência aí no Rio, faltam poucos centímetros para atingir essa cota, né? Bom dia para você. Acho que a Daniela também não nos escuta. Escuta, Daniela. Olá, Ana Paula, bom dia para você. Exatamente, faltam 4 centímetros para o Rio Negro atingir a cota de emergência, que é de 29 metros. Aqui na capital, a Defesa Civil estima que 15 bairros... Oi, Ana Paula, escuto você. Bom dia para todo mundo. Faltam 4 centímetros para o Rio Negro atingir a cota de emergência, que é de 29 metros. Aqui na capital, a Defesa Civil estima que 15 bairros sejam atingidos pela subida das águas. Em todo o estado, 32 municípios estão em situação de emergência e um deles é Anamã, onde a cidade está alagada em 100% e todas as escolas estão paradas. Em todo o estado, 57 mil famílias foram atingidas pela cheia dos rios, que deve começar a se estabilizar nos próximos dias, já que o Amazonas entra agora no período de seca. Chico e Ana Paula. Ok, obrigado. Vamos agora saber como é que fica a previsão do tempo. Isabela Camargo, hoje o dia está cheio de mudanças, né? Tá sim, Chico, bom dia para você. Ana, bom dia a todos. Como o pessoal diz, junho chegou chegando, tá? O tempo abre no oeste do país, mas esfria de Rondônia até a região sul. E a gente está com todas as condições para virada no tempo aqui na capital paulista. Vocês estão vendo esse sol aqui atrás da gente, mas o tempo pode mudar. Tem previsão de chuva moderada entre amanhã e o início da tarde. Não será um dia chuvoso. Depois que a chuva passar, aí vai esfriar mais. Agora sim eu vou te mostrar onde estão previstos os maiores volumes de chuva para hoje. Vou começar pelo Nordeste, tá? Que é a nossa pior região aqui, entre a Bahia, Sergipe, faixa leste de Alagoas, mais chuva para hoje. E aqui, principalmente entre o Ceará e também Maranhão. Região Norte, mais previsão de chuva para hoje, podemos chegar até os 50 milímetros. E aqui na região sul, quanto mais azul, você sabe, mais chuva. Lilás, então, passa dos 50 milímetros. E eu destaco especialmente aqui o leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É uma área de baixa pressão que acompanha aí a frente fria que está se deslocando do oeste para leste, que vai provocar mais chuva na região sul. E, inclusive, por conta desse deslocamento, a gente tem previsão de rajadas de vento de até 70 km por hora em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Vou te dar mais detalhes agora no nosso próximo mapa. Olha como ele está colorido. Então, mais uma vez, do Acre até a região sul, esse amarelo não significa calor, especialmente de Rondônia até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, o tempo abre mais esfria. E aqui continua, então, o tempo seco. Do centro-sul da Bahia, parte de Tocantins, no sudeste do Pará, parcialmente aqui no estado de Minas, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Essa, então, é a previsão para hoje. E agora eu vou te falar das temperaturas, que elas já começaram a cair em Curitiba, 17 graus de máxima só, Porto Alegre 19, Campo Grande 20, Cuiabá só 24 graus, Minas 27, Palmas 36, São Paulo 22. Só que depois desses 22 graus a temperatura cai bastante, pode chegar até 14 graus à noite. E no Rio de Janeiro, 31 graus e com previsão de pancadas de chuva. Chico e Ana Paula, aí no Rio de Janeiro, hoje à noite, tá? Tá certo, tá dado o recado, então, o aviso, né, Isabela? Agora, para o Centro-Sul, parece que vem mais frio também por aí, né? Isso, a gente está anunciando isso desde segunda-feira, né, Ana? Então vamos confirmar. Está mantido o friozão por conta do ar frio e seco. Veja só as mínimas para amanhã, para você já se preparar, evidentemente. 12 só em Porto Alegre, 8 em Curitiba,
10 em São Paulo. A mesma previsão para Campo Grande. A gente pode ter aí a madrugada mais fria do ano. Rio de Janeiro, 16, a mesma de Goiânia e também de Cuiabá. E aí, de sexta para sábado, gente, também está mantida a previsão de geada na Serra Gaúcha e da Mantiqueira. Ana e Chico. Ok, obrigada, Isabela. Até mais. A queda dos juros básicos da economia, anunciada ontem pelo Banco Central, foi de apenas 1 ponto percentual. É menos do que o mercado esperava antes da crise política alimentar esse cenário de incerteza na economia. Economistas dizem que a política também pode botar em marcha lenta a recuperação do emprego. A rotina de Edivana hoje está como ela queria, empregada, enfermeira-chefe do centro cirúrgico de um grande hospital do Rio. Mas não foi fácil. Mesmo com experiência de 25 anos na profissão, Edivana passou 6 meses procurando emprego. Eu senti uma dificuldade, certamente, porque o mercado, com toda a crise, né, a gente percebe que não estava fácil as vagas. E essa porta foi aberta na hora certa. Edivana conseguiu ser contratada num momento difícil da economia. Os números divulgados ontem pelo IBGE mostram que a taxa de desocupação ficou praticamente estável no trimestre de fevereiro a abril, 13,6%. Um índice alto, quase no topo da série histórica. É uma estabilização no fundo do poço, digamos assim. A empresa investe nos seus empregados e, evidentemente, ela vai fazer isso só quando tiver segurança de que ela vai poder vender. E no Brasil atual, a segurança não existe, infelizmente. A fila dos brasileiros à procura de emprego cresceu. Agora são 14 milhões de pessoas, 1 milhão a mais do que no início do ano. Tá difícil até para universitários com intercâmbio no exterior. Você está procurando emprego? Todo dia eu busco na internet, conhecidos meus, eu peço ajuda também para ver se consigo até fora da minha área mesmo de estudo, sabe? A agricultura e a construção levaram um tombo. O emprego com carteira assinada teve o pior saldo na série histórica. Nós estamos agora no menor patamar da série, demora um tempo, até ela se recuperar. Especialistas em economia falam que a retomada do crescimento no Brasil voltou a enfrentar um grande obstáculo, a incerteza política. O fato de ninguém saber qual ser o próximo capítulo dessa história. Agora, os economistas dizem que a montanha-russa na política pode retardar ainda mais uma recuperação sólida do emprego. Minha percepção é de que a taxa de desemprego só efetivamente cairá mais lá para o 4º trimestre, na virada do ano. Antes disso, vejo números melhorando pontualmente. O cenário instável no ambiente político influenciou até na queda de juros. A Selic caiu 1%. A decisão saiu ontem e agora a taxa está em 10,25% ao ano. Analistas de mercado e o setor produtivo estimavam uma queda maior, porque as projeções apontam a inflação com tendência abaixo do centro da meta. O Comitê de Política Monetária do Banco Central levou isso em consideração, mas também pesou na decisão outro fato descrito assim: o aumento da incerteza sobre o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira dificulta a queda mais rápida da taxa de juros. Em São Paulo, a FEComércio, a Associação Comercial e a Federação das Indústrias, Fiesp, reagiram rápido e criticaram a decisão, defendendo uma redução maior dos juros para estimular a retomada da economia. Este economista afirma que uma das principais preocupações é a agenda de reformas que tramitam no Congresso. Nesse momento, nós estamos vivendo uma crise política muito violenta. E isso, efetivamente, não é bom para a economia. Por quê? Porque isso pode afetar a agenda de reformas econômicas que são imprescindíveis para o país voltar a crescer. Momento de turbulência, cautela no mercado. Foi de apenas 1 ponto percentual, portanto, a queda nos juros. E o Banco Central sinalizou que vai pisar no freio enquanto esse clima de incerteza política persistir. Vamos falar com a Miriam Leitão, que hoje está em Brasília, para saber qual será a tendência dos juros daqui para frente. Dá para vislumbrar, Miriam? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Quer dizer, os juros vão continuar caindo. Essa é a boa notícia. Vão cair mais devagar, pelo menos esse sinal dado pelo Banco Central. A queda dos juros foi o que se esperava, 1 ponto percentual, mas a maior novidade foi esse aviso de que, diante da incerteza, o ritmo de redução vai cair.
E o que uma coisa tem a ver com outra? Ou seja, o que a incerteza política tem a ver com juros? É que pelas condições da economia, certamente a Selic poderia continuar caindo, já caiu 4 pontos percentuais, mas o que o BC está dizendo é que é difícil dizer como vai evoluir o cenário político, nem como isso afetará a economia. Nesse momento, a inflação está bem baixinha e vai continuar. Para a crise alterar isso, só se houvesse uma disparada do dólar. Isso elevaria a inflação. Mesmo assim, há margem até para acomodar esse choque, ou seja, a inflação está abaixo do centro da meta. Se ela subir um pouco, não ameaça a meta. E o crescimento? O impacto pode ser o de manter a recessão. E isso até recomendaria a reduzir ainda mais os juros. Hoje vai sair um bom número, viu, de PIB do primeiro trimestre. Talvez 1% de alta, o primeiro número positivo desde 2014. Isso, infelizmente, não será seguido no segundo trimestre, que caminha para ter um número bem baixo ou até negativo. Mas hoje a notícia será boa, esse PIB do primeiro trimestre. A maior preocupação do Banco Central é o médio prazo. Como falou aí o economista. Sem a reforma da Previdência, a trajetória das contas públicas, principalmente da dívida pública, muda muito. De qualquer maneira, o que o Banco Central disse é que os juros vão cair menos, mas não vão parar de cair. Ana e Chico. Você sabe, Ana e Chico, que os juros, o Brasil era o campeão de juros altos. Agora ficou vice-campeão. A Rússia passou em primeiro lugar. Mas continua altíssimo por aqui também, né, Miriam? Agora, exatamente. Ontem saiu o indicador do IBGE, né? A gente já pode dizer que pelo menos as perspectivas para o mercado de trabalho vão parar de piorar? Talvez parar de piorar é uma boa expressão, Ana Paula. O desemprego, ele se mede trimestralmente, mas é um trimestre móvel. O dado de ontem foi fevereiro a abril, deu 13,6%. No dado de janeiro a março, tinha ficado em 13,7%, ou seja, ficou estável nesse um mês. Mas isso não é conforto, porque de dezembro até abril, 1.100.000 pessoas engrossaram o grupo dos desempregados, como foi mostrado na nossa reportagem. No último ano, 2.600.000 pessoas a mais nessa estatística do desemprego, de pessoas procurando emprego sem encontrar. Os especialistas no assunto acham que fica assim em 14 milhões de desempregados até o terceiro trimestre, no fim do ano, é que pode melhorar um pouco. Mas, como sempre, será preciso uma definição da política para estimular investimentos e abertura de vagas. Essa confusão que deu aí na política fez com que investimentos que estavam para ser feitos, eles pararam, os empresários pararam, e até consumo, afetou o consumo, segundo alguns empresários. A política, infelizmente, interfere e diretamente na economia. Ana e Chico. Verdade, a gente está vendo isso, né, Miriam? Até mais. E a seguir, a gente fala mais da nova etapa da Lava Jato. Que prendeu o empresário que fornecia comida para presídios, escolas e hospitais do Rio de Janeiro. Tem um teste para tentar melhorar a convivência de ciclistas e motoristas de ônibus em São Paulo. E a Cris Dias vem aí mostrar os times que avançaram na Copa do Brasil. Você vai ver no instante agora, 8 horas. Estamos de volta com outras informações sobre a prisão do empresário que vendia comida para hospitais, escolas e presídios do estado do Rio. Paulo Renato Soares tem as informações sobre essa nova fase da Operação Lava Jato. Paulo Renato. Ana, a gente continua acompanhando o trabalho da polícia aqui em Ipanema, mais uma vez no endereço nobre da cidade, Avenida Vieira Souto, porque o empresário Marco Antônio de Luca mora aqui neste prédio. Marco Antônio de Luca, segundo a investigação, ligado às empresas Mazan e Milano, duas das maiores fornecedoras de alimentação para o governo do estado e também para a prefeitura do Rio. Ele está preso, foi preso aqui mesmo em casa, agora há pouco o empresário foi levado até o escritório dele no Leblon, onde os policiais fizeram buscas. Ele está de volta em casa, deve ser levado daqui a pouco para a sede da Polícia Federal. Mazan e Milano pertencem ao mesmo grupo familiar e fornecem comida para hospitais, escolas e presídios. Segundo o pedido de prisão, a que tivemos acesso agora há pouco, as duas empresas juntas receberam 7 bilhões em contratos com o governo do estado nos últimos 7 anos. Vou repetir, com o governo do estado nos últimos 7 anos. E os procuradores acusam Marco Antônio de Luca de pagar propina de 12 milhões e meio de reais para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, para poder ter esses contratos com o estado. Em maio,
Luiz Carlos Bezerra, que está preso também na Lava Jato, acusado de ser um dos operadores financeiros do ex-governador, confirmou em depoimento que Marco Antônio de Luca fez pagamentos de propina. O registro estava numa folha que Carlos Bezerra usava como controle do caixa da corrupção. E Marco Antônio de Luca aparece no papel com o apelido de Louco. Agora há pouco, a Polícia Federal informou que já apreendeu aqui no apartamento de Marco Antônio de Luca quadros, joias e relógios. A Polícia Federal faz buscas também em outros 9 endereços ligados ao empresário. Paulo Renato Soares para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Paulo Renato. A gente só fica pensando o que seria esse país sem esses loucos, né? Um grupo de manifestantes ocupa 16 horas a Secretaria Municipal da Cultura, no centro de São Paulo. Eles pedem a saída do atual secretário André Stun. O grupo, com mais de 200 pessoas, que fazia um protesto em frente à Galeria Olido, resolveu entrar na secretaria, que fica no 11º andar. São artistas, pessoas ligadas a movimentos culturais, que pedem a saída do secretário e o descongelamento das verbas da cultura. O protesto foi organizado depois que o secretário ameaçou agredir um agente cultural na última segunda-feira, durante uma reunião, na qual discutia ali o apoio da prefeitura a uma casa de cultura na zona leste da cidade. Vamos ouvir a conversa. A gente está conversando. Olha, você é totalmente desequilibrado. Você é desequilibrado. Eu quebrar de você. Se falar umas coisas, eu quebrar a sua cara. Nossa, você vai tentar me ameaçar? Eu vou quebrar a sua cara. Então quebra. Não, então quebra. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. E sou secretário de cultura, gente. Bom, conversa que já exibimos aqui no decorrer da semana, né? O secretário, logo na sequência, pediu desculpas, disse que tinha se alterado e que não poderia ter feito isso. Vamos até o prédio onde fica a Secretaria de Cultura. Quem está lá, Jaqueline Brasil, para falar da situação agora. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. A gente está aqui desde cedinho. O movimento agora, do lado de fora da Galeria Olido, onde fica a Secretaria Municipal de Cultura, além da Guarda Civil Metropolitana, tem aquele pessoal que também faz parte da Frente Única da Cultura. Eu conversei com eles disseram que chegaram aqui para fazer o revezamento, para fazer a troca, né? Muita gente do movimento, os integrantes que passaram a noite, vão ter que trabalhar, resolver alguma coisa, eles vão trocar. E vão ficar aqui na frente também. Inclusive, eles receberam uma ligação da Prefeitura dizendo que o secretário especial de Relações Governamentais, o Milton Flávio, está vindo para cá. Eles que têm a agenda a princípio às 8 horas da manhã, deu uma atrasada, mas justamente para tentar entrar num acordo. Mais cedo eu conversei com os integrantes, eles disseram que só vão sair daqui da secretaria com a saída do secretário municipal de cultura da pasta, o André Sturm. Mas eles disseram que qualquer pessoa que quiser entrar para trabalhar pode, eles não estão impedindo ninguém. Rodrigo. Jaque, obrigado pela atualização. Agora 8h15, Glória Vanik. Rodrigo, vamos falar de transporte coletivo? Vamos lá. Então, porque tem velocidade reduzida na linha 2 verde do metrô. O motivo disso, vamos colocar aqui, é falta de energia na estação Tamanduateí. Então, problemas aí na linha 2 verde, a linha inteira está com velocidade reduzida e isso traz reflexo também para a linha 1 azul do metrô, porque tem interligação, então por causa disso a linha 1 azul do metrô também está com velocidade reduzida. Atenção então, passageiros que dependem do transporte coletivo. Mostrando agora, aqui no trânsito, a chegada da rodovia Anhanguera, a marginal do Rio Tietê. Tem acidente aí nessa região e por causa disso, trânsito já bem congestionado pela Anhanguera. A rodovia dos Bandeirantes está um pouquinho melhor, então quem tiver a opção de seguir pela Bandeirantes faz um caminho mais tranquilo agora. A gente teve um atropelamento mais cedo na Coronel Cezefredo Fagundes, na zona norte aqui da capital. Tem até imagens feitas mais cedo pelo Globocop, no momento em que a polícia ali acompanhava o homem que estava no chão, né? E logo em seguida chegou a equipe do resgate e levou em ser atendido. Agora está tudo tranquilo ali na Cezefredo Fagundes. Mostrando agora algumas das nossas câmeras. Vamos ver. Aqui, ó. Estrada do M Boimirim, aqui embaixo, até agora há pouco estava com trânsito congestionado e continua, Rodrigo. Olha lá, no sentido da marginal do Rio Pinheiros, perto do terminal Guarapiranga, ainda tem trânsito difícil para o motorista, não só para o motorista, mas para os passageiros de ônibus também. Vamos ver a Radial Leste, como é que tá? Radial aqui na Zona Leste, então, mostrando para vocês agora, imagem ao vivo na altura do Tatuapé, tudo tranquilo nesse momento. Valeu, Glória, obrigado, até que vai bem. Até vai. Olha só, um intervalinho, já vamos falar sobre os riscos que os ciclistas correm, dividindo espaços com os ônibus nas ruas de São Paulo. Muito bacana a reportagem aí, você vai ver as imagens, olha lá, uma simulação. E outras notícias da capital.
Motoristas de ônibus e ciclistas trocaram de lugar em São Paulo para tentar entender a dificuldade do outro e reduzir as mortes nas bikes. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. É um dado triste, né? 13 ciclistas morreram este ano no trânsito aí em São Paulo. Chico, o dado é triste, mas a reportagem é bacana, viu? Um no lugar do outro para ver como é que funciona. Um bom dia para você, para Ana, para todos. Nessa troca de papéis, os motoristas de ônibus sentiram aí a fragilidade dos ciclistas na disputa por espaço nas ruas. E os ciclistas se surpreenderam, é claro, com a quantidade de informações que os motoristas de ônibus têm que processar ao mesmo tempo. Vale a pena ver a reportagem da Michele Barros. Veja aí, ó. Quem nunca passou um susto no trânsito? Agora, imagine você em cima de uma bicicleta. Legal, hein, pra você olhar. Quem paga pela minha vida? Dessa vez foi uma moto, mas a Silvia já viveu muitos apuros. Eu pedalo desde os 14 na cidade de São Paulo, né? E a gente só tinha um ônibus como veículo, assim, motorizado grandão. E hoje a gente tem vários carros enormes, jipes, vans, a gente tem muita coisa. Então a gente tem que pensar neles também. E quando se trata de um meio de transporte pequeno assim, junto de um enorme, qualquer descuido pode custar a vida. No ano passado, somente aqui na cidade de São Paulo, ocorreram 80 acidentes envolvendo ônibus e bicicletas. Isso de acordo com os dados oficiais da Secretaria Municipal de Transportes. E 3 ciclistas morreram. O número de mortes aumenta quando se leva em conta os acidentes entre bicicletas e qualquer outro tipo de transporte. No ano de 2016 inteiro, 25 ciclistas perderam a vida no trânsito da capital paulista. Agora, em 2017, somente de janeiro a abril, foram 13 mortes. Na semana passada, Marcelo Souza dos Anjos, de apenas 13 anos, morreu depois de ser atropelado por um ônibus na capital. Nesta imagem de uma câmera de segurança, dá para ver o ônibus virando à direita. Segundo testemunhas, é nessa hora que ele atinge o garoto, que estava de bicicleta, voltando da escolinha de futebol. No mês passado, outro ciclista foi atropelado por um ônibus num trecho que tem ciclovia. Ele foi levado para o hospital. O Rodrigo viu o perigo de perto. Ele estava na bicicleta quando um ônibus bateu nele. O ônibus bateu no meu ombro esquerdo, certo? E quando eu senti o impacto, eu consegui subir para a calçada. Esse consultor em segurança no trânsito explica que nem sempre o motorista de um veículo grande consegue enxergar tudo o que está à volta. A gente tem que fazer um trabalho de reeducação do ciclista para que ele entenda que ele tem que fugir do risco e não ir para disputar com um ônibus, às vezes num ponto em que o motorista não vai enxergá-lo. E o motorista de ônibus, por outro lado, né, deve tomar mais cuidado. O Sérgio entende bem essa situação. Ele organiza passeios de bicicleta e queria levar os grupos para locais mais distantes. Aí, aprendeu a dirigir ônibus. Está dirigindo o ônibus, por mais que tenha o retrovisor, tudo, às vezes você não consegue ver o que está na lateral do ônibus. E por conta disso, mudou toda a minha forma de condução com a bicicleta. Num desafio proposto pela Secretaria Municipal de Transportes e pelo Instituto Ciclo BR, motoristas de ônibus e ciclistas trocaram de papéis, exatamente para saber o que o outro pensa. Quem guia ônibus assumiu a magrela. Bem tenso, né? É bem complicado, isso aí não leva a uma conscientização, né? Que eu acho que todo mundo apesar de ser motorista, é ciclista em algum momento. A situação é muito louca, né? É muita emoção, você dá a impressão que vai te levar para debaixo do ônibus, vai dar aquele frio na barriga, dá vontade de se jogar. E quem entende de guidão, encarou o volante. Imagina o motorista em movimento, olhando tudo isso daqui, olhando o painel, o pedestre que passa, o motorista de táxi dando fechada, o cara da moto entrando e ele ainda olhando aqui, ó, que você não enxerga nada. Sentiram a mesma sensação como que é ser ciclista e sentir o busão, sabe? Quando passa, eu vi a sensação deles e a minha, ó. E ora ainda, pelo menos a gente soube o lado de um e de outro, sem briga nenhuma. Viram só? Deveria ser mandatório, né? Antes de assumir qualquer veículo desse, passar pelo lado do outro também. Algumas dicas de segurança. O ciclista deve usar roupas claras e com sinais refletivos, sinalizar quando for virar, andar na direita da via.
Depois saiu a condenação do responsável pela tragédia que matou 3 adolescentes pisoteados num show em Curitiba. O empresário que organizou o show pegou 14 anos de prisão, mas saiu livre do tribunal. Por unanimidade, o empresário Ataíde de Oliveira Neto foi condenado pelo crime de homicídio com dolo eventual, por motivo fútil. A decisão foi tomada no dia em que o crime completou 14 anos. Ataíde foi responsável pela organização do show de rock Unidos pela Paz, em 31 de maio de 2003, em Curitiba, onde 3 adolescentes morreram e 40 pessoas ficaram feridas. 14 anos, de sofrimento. E logo hoje, dia 31, é um alívio para mim. Os jurados entenderam que Ataíde Neto assumiu o risco de provocar as mortes ao vender mais ingressos do que a capacidade do espaço. E ainda, segundo a acusação, houve negligência com a segurança e atraso na abertura dos portões. Na hora em que as bandas começaram a tocar, a multidão que estava do lado de fora tentou forçar a entrada. Na confusão, pessoas foram pisoteadas e sufocadas. O Ministério Público afirmou que o show foi feito sem alvará dos bombeiros e da prefeitura e que a empresa de segurança contratada não tinha a qualificação necessária. Para o Ministério Público, a decisão pode servir de precedente para outros casos que envolvem grandes eventos. É uma situação muito assemelhada com o que aconteceu com o Botkiss, que ainda irá a júri popular. Então nós temos um precedente muito importante para o caso da Botkiss. O advogado de defesa do empresário informou que vai recorrer da decisão. Ataíde Neto poderá aguardar o recurso em liberdade. Os autos demonstram, a prova demonstra que tinham outros organizadores. Nós vamos recorrer e vamos anular esse julgamento. As famílias das vítimas acompanharam o julgamento, que durou 2 dias. Eu vejo que é o começo, de uma nova forma de encarar esse tipo de coisa, de não se ter responsabilidade com as vidas alheias. E aqui em São Paulo a gente vai voltar a falar sobre a chacina em Guarulhos, que deixou 5 mortos e 3 feridos essa madrugada. A Laura Cassano traz mais informações pra gente. Laura. Rodrigo, 4 homens passaram por ali armados, eles atiraram a queima-roupa, não deram nenhuma chance de reação às vítimas. Isso foi por volta da 1h30 desta madrugada e as pessoas elas estavam sentadas em 2 bares que ficam bem na entrada de uma favela, conhecida como Morumbizinho, no bairro Jardim São João. 4 homens morreram, uma mulher também. Nós já temos a confirmação de 3 nomes. São eles: John Lennon Pires de Carvalho, um rapaz de 26 anos, que era ajudante geral. Alexandro Jesus Alves, de 37, também ajudante numa transportadora. E a tia dele, Maria da Conceição de Jesus Alves, de 54. Outros 3 homens que ficaram feridos foram levados para hospitais, mas ainda não temos informações sobre o estado de saúde deles, Rodrigo. E Laura Cassano, muito obrigado. Glória, 8h28 agora. Vamos atualizar o sistema do metrô, Transporte coletivo ainda tem velocidade reduzida na linha 2 verde por falta de energia na estação Tamanduateí. E também temos problema, aqui a gente tem o nosso mapa mostrando a linha 2 verde e também temos problema na linha 1 azul do metrô, por reflexo dessa falta de energia na linha 2 verde. Então, velocidade reduzida nas 2 linhas do metrô, atualizando para vocês. Tá bom, o que mais? Por falar em metrô, vou até colocar aqui o mapinha do metrô e da CPTM, só para a gente ter ilustrado aqui no nosso telão. Começa a campanha do agasalho no metrô, é uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade, então quem quiser pode deixar o seu agasalho em bom estado nos pontos de coleta das estações Jabaquara, Vergueiro, São Bento, Santana, Tucuruvi, Vila Prudente, Tamanduateí, Ana Rosa, Paraíso, Vila Madalena, Palmeiras, Barra Funda, Sé, Tatuapé, Corinthians, Itaquera e Largo 13. São 15 pontos de coleta que o pessoal pode ir lá para deixar o seu agasalho em bom estado, é sempre bom lembrar. Rodrigo, ônibus. Vamos para os ônibus. Vamos mostrar aqui os principais corredores. No sentido do centro da cidade, eu estava dando uma espiada aqui um pouquinho antes de falar com você. Um deles aqui que eu destaco, é a Avenida Santos Dumont. O corredor da Santos Dumont está muito ruim no sentido do centro da cidade. E aí quem chega no centro também enfrenta quase todo o anel aqui da região central de lentidão nos ônibus, Um outro corredor que a gente vê aqui é o da Avenida Rebouças, que também tem trânsito complicado nessa manhã. Obrigado, Glória. Um intervalinho, já vamos contar como a China e a Europa pretendem combater o aquecimento global. Os Estados Unidos estão fora do acordo. E ainda tem notícias de São Paulo também. 8h30, 8h30 agora.
Estamos de volta com o Noticiário Internacional. O presidente dos Estados Unidos faz hoje à tarde sobre o Acordo do Clima, que tenta salvar o planeta. E a imprensa americana já adiantou que Donald Trump está fora do acordo. Nem saiu o anúncio, mas já tem repercussão negativa na Europa. Então vamos até lá saber tudo com a Cecília Malan. Bom dia, Cecília. Bom dia, Ana. Chico, bom dia a todos. Olha, os líderes europeus já esperavam por essa. Depois que Trump não se comprometeu com um acordo no encontro do G7, os 7 países mais industrializados do mundo. Agora, a Europa e a China prometem ações conjuntas para combater o aquecimento global. O principal objetivo é manter a temperatura 2 graus acima do período pré-industrial e, claro, salvar o planeta para as futuras gerações. O planeta está derretendo, a comunidade global se juntou para tomar medidas drásticas antes que seja tarde, mas o homem que agora governa os Estados Unidos diz que não acredita em aquecimento global. Em 2015, quando Obama era presidente, os Estados Unidos assinaram o Acordo de Paris, concordando com uma redução entre 26% e 28% em suas emissões de poluentes até 2025. No último fim de semana, na reunião do G7 na Itália, o novo presidente americano se negou a assinar o acordo, dizendo que precisava mais tempo para se decidir. A avaliação do presidente, que diz América primeiro, é que o acordo vai custar trilhões de dólares sem nenhum benefício imediato para os americanos. Presidentes de grandes empresas americanas, senadores e deputados fizeram apelos de última hora para que ele não saia do acordo. Mas a pressão pela saída também tem pesos pesados, como algumas empresas de extração de carvão, grandes doadoras da campanha, que as imploram pela saída do acordo. Em contrapartida, prevendo o pior, a União Europeia e a China se movimentam para preencher o vazio que vai ser deixado caso se confirme a saída dos Estados Unidos. Querem fazer uma nova aliança verde para combater o aquecimento global. Os 28 países aqui da União Europeia e a China estão preparando nesse momento um documento em que se comprometem não só a assinar o Acordo de Paris, mas a acelerar a implementação de uma medida histórica, o definitivo dos combustíveis fósseis. O documento, que deve ser apresentado na sexta-feira, afirma ainda que eles consideram fundamental e imperativo fazer logo a transição para as energias limpas. Diz, inclusive, que isso vai gerar empregos, contrariando tudo o que Trump tem dito. Jean-Claude Juncker, o presidente da Comissão Europeia, disse que a saída dos Estados Unidos levaria anos. Os americanos não podem simplesmente sair do acordo de proteção climática, ele disse. O senhor Trump pensa que pode porque não conhece os detalhes. E os detalhes do que pode acontecer no planeta são muito bem conhecidos dos cientistas. Daniel Swain, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, diz que se nós não reduzirmos as emissões de carbono a zero até o meio do século, o clima no fim do século XXI vai ser irreconhecível em comparação ao século XX. E isso, ele acrescenta, não vai ser nada bom para as pessoas e outras criaturas que vivem no planeta Terra. A situação é tão delicada porque a gente fala até de chuva no decorrer da manhã, essa chuva não aparece. Daí os meteorologistas, com essa história toda de mudança de clima, eles ficam até meio atrapalhados assim. Bom, mas vem chuva. Vem chuva, Rodrigo, vem sim. Tudo bem, Isa? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Já choveu mais cedo em Sorocaba e eu vou te mostrar imagens aqui do radar meteorológico. E olha só, tá vendo esses azuizinhos aqui pipocando na Grande São Paulo? É essa chuva que está vindo. Sabe o seguinte, tem uma frente fria, tá? Ela está se deslocando do oeste para leste. Frente fria primeiro traz chuva, depois traz frio. Não é um dia chuvoso, aquela chuva que vai durar por horas. Ela vai passar rápido, é uma massa de nuvens que está vindo e assim que ela passar, ela segue caminho para o litoral. Depois que essa chuva passar, aqui na capital paulista, inclusive, aí as temperaturas vão começar a diminuir. A gente chega a 22 graus, a mesma de Franca, só que à noite, gente, a temperatura pode cair para 14 graus. Combinado? Para você se preparar. Amanhã, mínima de 8 graus. Podemos ter aí a madrugada mais fria do ano. Tá certo? Porque a gente vai ter uma área de alta pressão aqui no oeste do estado e que joga ar seco e frio aqui para o estado, tá certo? Para a gente finalizar o nosso pacote aí, os próximos dias, então, ficam sem chuva, só que com temperaturas bem baixas. Tá aqui, olha, sexta, sábado e domingo, mínima de 10, 11, 12 graus. Temperatura não passa de 24 graus. Tá bom, Isa. Tá?
Tá dado o recado, então. Então a Amanhã chuva gente vem confere sim, esse tá? frio. Tá bom. Não vai De olho ser na chuva o dia inteiro, Pouquinho. uma passagem. Tá bom, valeu. Glória, chega mais, Glória. 8h38. Chuva, inclusive, atrás do Rodrigo Bocardi, inclusive tinha um arco-íris. Vou mostrar esse lado aqui, a janela. Vai aí a câmera de fora. Vou deixar você com ele então agora. Obrigada. Sendo surpreendido aqui. Me deixou em má céu companhia, fechado. hein, Isabela Estou Camargo? apontado para o sol, na Zona Leste, e aqui na Zona Sul, Zona Oeste de São Paulo, está esse sol fechado aí. Direção de Sorocaba, inclusive, chegando aqui, ó. Aqui temos até a imagem do céu, para ilustrar o Por isso nosso vocês telão. estavam vendo um arco-íris ainda há pouco, né? Tinha arco-íris e tudo, ele fala sério. Vamos lá. Rodrigo, vamos falar de acidente, infelizmente, nas rodovias. Aqui, ó, rodovia Raposo Tavares tem informação de acidente na região do Butantã, na chegada à capital. Trânsito já bem travado na Raposo Tavares por causa de reflexo desse acidente. Mais um acidente que eu destaco para vocês também na Raposo. Aqui não está com ícone, mas foi no sentido contrário, foi no sentido do interior, um pouco depois do Rodoanel. Então, por causa disso, o trânsito também travou nessa região da rodovia Raposo Tavares. Ainda falando de rodovias, ainda com acidentes. Mostrando a rodovia Fernão Dias. Acidente na Fernão antes da chegada à rodovia Presidente Dutra. Pessoal que segue do aeroporto de Guarulhos, o pessoal que vem de Minas Gerais em direção a Dutra enfrenta congestionamento. E na rodovia Presidente Dutra também teve problemas aqui perto ali na região de Guarulhos também, né? Que a gente vê aí, também teve acidente no sentido da capital. Esse acidente, a informação que a gente tem é que é na pista expressa. Então você vê que a local, por incrível que pareça, consegue fluir um pouquinho melhor do que a expressa no sentido aqui da capital. O trevo de Bom Sucesso está muito complicado na saída de Guarulhos por causa de reflexo desse acidente aí. Tá bom. Vamos ver algumas câmeras da gente aqui, ó, mostrar algumas câmeras de terminais, pedir para o Cacau colocar então, imagem aqui do terminal Cachoeirinha. Temos, Cacau? Temos aí, ó, imagem então mostrando para vocês, trânsito dos ônibus aí, tranquilo para o horário, sem problemas nesse momento. Valeu, obrigado, viu? A gente vai para o intervalo agora. Valeu, Glória. Isabela Camargo, as duas contra o Bocardi, as duas que dão... Chegou ao fim uma das histórias de amor mais polêmicas dos Estados Unidos. O rapaz que aos 12 anos teve um caso com a professora de 34, decidiu se divorciar dela. Ela chegou a cumprir pena, ficar presa pelo relacionamento deles. A história foi revelada pelo site de fofocas TMZ. Um divórcio que chama a atenção porque o relacionamento foi discutido no mundo todo desde o começo. Vili Foalau tinha 12 anos quando se envolveu com a sua professora da escola. Na época, Mary Kay Letourneau tinha 34 anos e 4 filhos. Em 1997, já estava grávida de seu aluno quando foi condenada nos tribunais americanos por estupro de menor. O juiz ordenou que ela ficasse longe do garoto, mas foi pega logo depois tendo relações com ele dentro do carro. Grávida do segundo filho do casal, foi para a cadeia cumprir 7 anos de prisão. Saiu em 2004. Professor e aluno se casaram 9 meses depois. Hoje ele tem 33 anos e registrou o pedido de separação. Segundo o mesmo site, ela já apresentou para a corte um pedido para anular o requerimento do divórcio. O escândalo sexual foi assunto para a TV americana por meses. Mary Kay dizia que não conseguia ficar longe do garoto. Em 1999, os dois escreveram juntos um livro que foi publicado na França sob o título Apenas um Crime, o Amor. Não existe história de amor com crianças de 12 anos, né? Isso é crime em qualquer lugar do mundo. Olha, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, proibiu que a União faça o bloqueio de 536 milhões de reais nas contas do Estado do Rio. O governo federal cobra esse valor porque o Rio não pagou empréstimos feitos com aval da União. O ministro Luiz Fux afirma que o Rio vive situação de extrema calamidade fiscal e que a lei orçamentária prevê um déficit de 19 bilhões de reais. O ministro diz que fechar os olhos para a situação de alguns estados seria irresponsabilidade institucional. Fux argumenta ainda que o bloqueio poderia desestabilizar as medidas que vêm sendo adotadas para reequilibrar as contas, interromper serviços públicos essenciais e o pagamento de salários de servidores e pensionistas. E a seguir tem as notícias do esporte. A Cris Dias mostra os times que avançaram na Copa do Brasil. A gente volta já, agora 8h45, horário...
Estamos de volta e além da nova fase da Operação Lava Jato que está acontecendo no Rio, que a gente já mostrou aqui ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil, a Polícia Federal está fazendo uma outra operação agora de manhã em São Paulo. Essa é uma investigação sobre crime eleitoral da campanha para prefeito de Fernando Haddad do PT em 2012. É também um desdobramento da Lava Jato. A Daniela Salerno tem as informações ao vivo para a gente. Daniela. Olá, bom dia. Como vocês falaram, é um desdobramento da Lava Jato e essa determinação foi do Supremo Tribunal Federal após delatores da empreiteira UTC Engenharia falar de pagamentos de dívidas de campanha no valor de R$2.600.000 na chapa de campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo em 2012. Depois dessa fala de R$2.600.000 de dívidas pagas, eles devem responder pelo crime de falsidade ideológica, prestação de contas à Justiça Eleitoral e também lavagem de dinheiro, com pena prevista de 10 anos de prisão. Daqui a pouco deve ter uma entrevista coletiva da Polícia Federal e todos os detalhes ficaremos sabendo. Chico, Ana. Obrigado, Daniela. E agora vamos falar de esporte. Temos rodada decisiva, né, para a Copa do Brasil. Cris, que emoção em Porto Alegre, hein? Bom dia para todo mundo. Pois é, quem sobreviveu provou que está com o coração em dia, viu? Porque foi com muita emoção. O Internacional tinha que fazer 2-0 para se classificar para as quartas de final, né? Até abriu essa vantagem, mas o Palmeiras conseguiu o gol da classificação aos 34 do segundo tempo. Vamos ver então como é que foi? Tá aí, ó, aos 8 minutos do primeiro tempo, uma ótima jogada do Edenilson e o D'Alessandro abriu o placar para o Inter. Esse resultado levava para os pênaltis, né? Porque o jogo de ida tinha sido 1-0. Aí, aos 10 do segundo tempo, o William cruzou e o Nico Lopes ampliou o placar para o Inter, né? Esse resultado classificava o Inter, tá? Mas... Aí, aos 34 minutos, a bola desviou no Danilo Silva, lateral do Inter, de cabeça. O Thiago Santos fez o gol da classificação palmeirense. O Inter caiu de pé, né? Foi 2-1, mas agora o foco é na Série B. Tem jeito não. Vamos ver então como foram os outros jogos decisivos da Copa do Brasil. No Recife, o Botafogo abriu o placar contra o Sport, um belo gol do Roger. O Rodrigo Pimpão até conseguiu marcar nesse lance, seria o segundo, mas a bandeirinha Tatiane Camargo assinalou impedimento. Erro feio de arbitragem, porque o Pimpão estava bem atrás da linha da bola e o lance era legal. No segundo tempo, o Durval empatou para o Sport. 1-1, resultado que classificou o Botafogo para as quartas de final. Em Belo Horizonte, Otero fez um gol olímpico. Foi o primeiro do Atlético Mineiro sobre o Paraná. O segundo foi do Fred, que nem comemorou. Ele logo percebeu que tinha atingido com o joelho o rosto do goleiro do Paraná. O Léo ficou com o olho direito muito inchado e foi para o hospital. Exames indicaram que a visão dele não foi afetada. O resultado de 2-0 classificou o Atlético Mineiro. No Rio, o zagueiro Nogueira, do Fluminense, foi expulso aos 4 minutos de jogo por essa entrada no Luan. 10 minutos depois, o próprio Luan abriu o placar com esse chutaço de fora da área. O segundo foi do Pedro Rocha, Grêmio classificado. Em Curitiba, o Atlético Paranaense abriu o placar com o Nicão. E o Lúcio Gonzalez fez o segundo sobre o Santa Cruz. Classificação garantida do Atlético. E hoje ainda tem Chapecoense e Cruzeiro, que vão decidir quem fica com a última vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Tá certo, com isso então a gente encerra o nosso Bom Dia Brasil de hoje. Pessoal, até amanhã. Valeu. É claro que aqui em São Paulo a gente acompanha os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal sobre a quitação de dívidas da campanha de 2012 de Fernando Haddad, do PT, à Prefeitura de São Paulo. 30 policiais federais cumprem 9 mandados de busca e apreensão. Uma boa quinta para todos e até amanhã. Aqui em Brasília, a gente fica de olho na sessão do Supremo Tribunal Federal, que vai retomar hoje, às 2 da tarde, o julgamento da ação que discute a limitação do foro privilegiado. Mais uma ótima quinta-feira para todo mundo. E o mundo aguarda com ansiedade o anúncio de Donald Trump sobre o acordo do clima. São muitos os apelos para que ele coloque o planeta em primeiro lugar. E hoje tem um aniversário bem especial, 50 anos do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. São músicas que não envelhecem e que merecem ser tocadas bem alto hoje. Até amanhã, gente. Hoje sempre, né, Cecília? Obrigada para vocês de casa. Ótima quinta-feira. Amanhã tem mais Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para você.
E olha que coincidência, sabe o que tem em comum em Minas Gerais? Guaxupé, Divinópolis, Pedra Azul, não importa a origem do dinheiro de doação eleitoral e que não descarta mudar o comando da Polícia Federal. Em outra frente, a defesa do presidente não conseguiu convencer o Supremo a adiar o interrogatório de Temer. A restrição do foro privilegiado é defendida no Supremo e avança no Senado. Mas os senadores criaram um novo privilégio para os parlamentares, que não vão poder ser presos como as pessoas comuns. O presidente Temer faz uma nova MP só para manter a vaga de ministro para Moreira Franco, que é investigado na Lava Jato. A oposição diz que é manobra para proteger o aliado da justiça. Uma nova fase da Lava Jato no Rio mira no esquema de corrupção no fornecimento de comida a presídios, escolas e hospitais. Um empresário foi preso agora de manhã. O número de desempregados não para de aumentar e a crise política leva o Banco Central a reduzir o ritmo do corte dos juros da economia. As crianças arrancadas de casa tentam retomar a vida no meio de cidades arrasadas pela enchente em Pernambuco. Você salvou sua boneca. Onde é que a água estava batendo? Aqui. Ficou com a água até o pescoço para salvar suas bonecas? Sim. A gente mostra ainda os 5 times que passaram para as quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras garantiu a vaga com gol no finzinho. E o Galo fez até gol olímpico lá em Belo Horizonte. São estes os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, dia 1º de junho. Bom Dia Brasil está começando. E nós abrimos Bom Dia Brasil desta quinta-feira falando de mais uma fase da Operação Lava Jato. Coisa está rolando agora de manhã no Rio, né? Já teve gente presa. Polícia Federal e Ministério Público investigam contratos de fornecimento de comida para escolas, hospitais e presídios do Rio. O repórter Paulo Renato Soares está acompanhando tudo e tem as primeiras informações para a gente. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Olha, a gente acompanha mais uma vez o trabalho dos policiais desde cedo, mais uma vez numa região valorizada aqui do Rio de Janeiro, a Avenida Vieira Solta, em Ipanema, porque ali naquele prédio mora o empresário Marco Antônio De Luca. Marco Antônio De Luca, segundo a investigação, é ligado às empresas Mazan e Milano, duas das maiores fornecedoras de alimentação para o governo do estado e também para a prefeitura do Rio. Ele já está preso, foi preso ali mesmo, em casa. Agora há pouco o empresário foi levado até o escritório dele no Leblon, onde os policiais fizeram buscas. Mazan e Milano pertencem ao mesmo grupo familiar e fornecem para hospitais, escolas e também para presídios. Juntas, as duas empresas receberam mais de 700 milhões de reais do governo do estado do Rio nos últimos 10 anos. Só no governo de Luiz Fernando Pezão foram 200 milhões. Os procuradores acusam o empresário Marco Antônio De Luca de pagar propina de 12 milhões e meio de reais para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral para ganhar esses contratos. O empresário vai ser indiciado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em março, durante uma outra operação da Lava Jato aqui no Rio, a Quinto Douro, que investiga a corrupção no Tribunal de Contas do Estado do Rio, o empresário Marco Antônio de Luca foi levado para a polícia para ser interrogado. Ele teve um mandado de condução coercitiva contra ele. Naquela investigação, ele é suspeito de pagar propina para os conselheiros do Tribunal de Contas porque queria agilidade na liberação do dinheiro de um fundo do próprio tribunal para quitar dívidas da Secretaria de Administração Penitenciária com fornecedores de alimentos. A polícia está na rua também hoje para cumprir outros 9 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Marco Antônio de Luca. Chico e Ana. Obrigada, Paulo Renato. Pois é, Ana, são endereços nobres, né? Pessoas sentidas como importantes, prédios caros, aí o cidadão passa, o doutor fulano, o doutor ciclano, você vai ver por trás disso tudo está a corrupção, está a roubalheira, e por isso que a sociedade apoia a Lava Jato, porque isso sempre foi protegido com impunidade, e agora tem que todo mundo mesmo pagar por isso aí. Tem se repetido, né? A gente tem visto em vários endereços nobres do Rio, essas fases da Operação Lava Jato, pelo Brasil também. Vamos falar agora da restrição ao foro privilegiado. Esse assunto avançou no Supremo. Agora, no Senado, os parlamentares até concordaram em acabar com o foro, mas fecharam um acordo para criar um novo privilégio bem conveniente nesse momento. Vamos entender o que está acontecendo lá em Brasília com o Fábio William. Oi, Fábio, bom dia para você. Os senadores estão aí tentando blindar os políticos da prisão. É isso, viu, Ana? Chico, bom dia. Parece que
Tem muita gente no Congresso que está bem preocupada com essa história de prisão, viu? Cai o foro privilegiado, mas fica mais difícil o político ir para a cadeia. A proposta ainda depende da aprovação da Câmara, onde a tramitação promete ser bem longa. Se foi uma ação simbólica em meio a tanta denúncia, ninguém admite publicamente, mas era o comentário de muitos no Senado, já que a votação ainda depende dos deputados. O que os senadores aprovaram ontem tira um privilégio garantido a eles e a outras autoridades: o fim do foro, que é o direito a julgamento especial. Mais do que nunca, essa era a hora, porque a Constituição estabelece que somos iguais perante a lei. Nem todos. Ficaram de fora presidente da República, o vice, os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. No caso de crimes relacionados ao cargo, esses continuam sendo julgados no Supremo. Já no caso dos parlamentares, por exemplo, os que hoje são investigados na Lava Jato sairiam do Supremo e iriam para o juiz Sérgio Moro se a mudança já tivesse valendo. E era para ser mais dura, mas os senadores fizeram um acordo de última hora de interesse de deputados e senadores. Retiraram um artigo que permitia a prisão de parlamentares condenados em segunda instância. E a Câmara e o Senado têm que autorizar a prisão decretada por um juiz de primeira instância. O próprio senador que sugeriu a mudança concordou. Não houve acordo para fazer essa alteração da Constituição. Eu tive que ceder nesse dispositivo para que nós pudéssemos aprovar o fim do foro privilegiado. A proposta de emenda à Constituição que muda o foro só vale se for aprovada também na Câmara. Mas nem governo nem oposição acreditam que ande. Num cenário que só